E agora eu queria que você explicasse pra gente, então, me passe essa lista que eu estou curiosíssima dos principais alimentos inflamatórios, até para a gente poder repensar nossa rotina, nosso dia a dia e tentar incluí-los na menor quantidade possível e imaginável. Assim que é possível, né? Pois é, Gabi, é nesse momento aqui do nosso programa que a gente lembra que o que falamos aqui, pessoal, é fruto de um mundo de conhecimentos que a gente vem acumulando. A gente, eu digo, a ciência médica. Nós aqui apenas somos interlocutores, somos mensageiros, mas muito orgulhosos desse programa Saúde e Verdade, que tem essa função aqui de tentar traduzir as informações e o conhecimento em saúde, mas, assim, traduzir é simplificar, traduzir é falar de modo inteligível e compreensível, mas traduzir não é necessariamente falar algo agradável. A gente fala que é saúde e verdade, e a verdade nem sempre é uma verdade conveniente. Às vezes a verdade incomoda, e hábito alimentar, por ser uma coisa muito cultural, muito afetiva, muito familiar, muito do que nós fazemos, as receitas, os componentes, não é, Gabi, da alimentação, nos foram ensinados por quem? Por nossos pais, por nossos avós, por nossos bisavós. Como que a gente vai falar contra? Quem é esse Dr. Ronald, ou quem é essa tal de medicina, ou essa Gabi Fidelis, que vai dizer que, por exemplo, leite e derivados, os laticínios, não fazem bem à saúde de modo geral? E aí, Gabi, o que é que você tem a dizer como mãe, como dona de casa, como uma pessoa que administra uma clínica que cuida de gente doente, de gente com doença vascular? Eu começaria essa lista de propósito, lista de alimentos que causam inflamação crônica e, consequentemente, essa inflamação pode estar na base de vários outros problemas de saúde, com o leite e seus derivados. Olha que já começamos com polêmica, né, Gabi? É um grande desafio. Eu diria que conhecer, saber, né, ter a informação, muitas vezes nos gera o poder de ação. Agora, a ação, ela realmente precisa ter uma força de vontade imensa, principalmente quando a gente pensa em hábitos do dia a dia, com todo esse apelo emocional que o Dr. Ronald acabou de falar, que é a comidinha da minha avó, isso lembra minha avó, o cafezinho com leite que eu sento para tomar com a vovó, como é que eu não vou tomar o café com leite com a vovó? Então, vejam como isso é cultural, e a gente foi incluindo em nossa rotina. Pensem que a gente está falando sempre que a atenção, ela vai para o cotidiano, para o dia a dia, né? Como a gente vai parar de tomar leite? É interessante que mostra, estudos recentes falam que o ser humano, na teoria, o leite ele tem um papel importante até os 7 anos de idade, né? 7 anos esse, Gabi, já que você falou isso, a partir do qual é justamente a partir daí que os principais sintomas de intolerância ou de inflamação crônica, ou as consequências ruins do consumo excessivo deste produto começam a aparecer. Então não é por acaso, né? É um alimento originalmente para a infância, para os primeiros anos de vida. Para os primeiros anos de vida, exatamente. Agora, diante de uma rotina já... que você já se habituou com ela, eu vejo hoje a dificuldade eu tenho filhos em casa, filhos adolescentes. Que adoram leitinho. Adoram leite e querem colocar muito chocolate e querem comer queijo, iogurte, então. Abraço, Enzo, abraço, Ellen. Iogurte, estamos falando ao vivo de vocês aqui, viu? E aí a gente se pega numa sinuca, e aí eu tento sentar com eles, explicar e dizer, olha, quando eu era pequena, não tinha essa informação, a minha mãe não tinha tanta informação nesse aspecto, então vocês hoje são privilegiados, que eu estou lhe trazendo os aspectos que o uso excessivo de laticínios pode gerar para vocês, na intenção de que eles realmente criem inteligência e consigam escolher melhor esses hábitos. Mas sem sombra de dúvida, Dr. Ronald, o leite ele está presente na mesa do brasileiro assim de uma forma imensa, né? A gente toma o leite no café da manhã, a gente come um queijinho, a gente bebe um iogurte, e pode ser amarelo claro, amarelo ouro, a gente está consumindo, e a gente sabe que é um nutriente riquíssimo de gordura
Gordura do tipo saturada. Vamos falar um pouquinho sobre isso, se der tempo aqui, né? Tomara que dê. E a lactose, que tem é açúcar. Justamente o açúcar do leite, que por mais que você não bote açúcar, ele já tem a lactose. E de um animal com um porte imensamente maior do que o porte do ser humano, que nós... Teria mais sentido nós bebermos leite humano do que leite de vaca ou de animais maiores, né? Pela densidade do que tem na substância. E aí percebam, Gabi, como é interessante que a história da humanidade, as questões geopolíticas, sociais, vão colocando hábitos em nossa mesa e que a gente começa a não questionar porque já estão lá há tanto tempo e que a gente acha que tem que ser assim. E não é porque uma coisa é feita há muito tempo ou não é porque uma coisa é muito feita que ela está correta. E nesse momento aqui, antes que alguém desligue aqui o rádio ou que saia da nossa rede social porque nós estamos condenando o leite, gente, estamos falando de uma alimentação predominantemente baseada nesse tipo de alimento. Então, tudo que a gente falar aqui na lista dos alimentos que devem ser evitados, entendam que evitar não é não comer nem beber nunca. Sem radicalismo. Pois é, mas é não ter a base da alimentação, ou não ter esses alimentos na base da sua alimentação. Você gosta, você tem uma sensação de prazer, existe um ritual social, familiar em torno de algum alimento, não é para você deixar de fazer aquilo, mas é para ser a exceção. É para ser exatamente. Né? Então, evitar não é não ter contato nunca. É usar o bom senso, mas saber o que tem de real em relação àquele alimento. E os leites e derivados, Gabi, eles têm no seu maior problema, a maior questão é o que você falou. Uma fonte de gordura saturada, um açúcar, que é a lactose, e ele tem um lado bom, que ele é fonte de cálcio. E olha que interessante. Frequentemente, ao falarmos sobre isso em nossas redes sociais, em nosso canal no YouTube, ou até no nosso dia a dia, lidando com nossos queridos e queridas pacientes, ouvimos assim, doutor, mas e o cálcio, não é bom? Sim, é bom, mas e você já lembrou que existem outras fontes de cálcio? Percebe? Então, eu estou tomando leite porque eu estou com osteoporose, eu estou com osteopenia, ou porque eu quero fortalecer o meu osso. Tá, a razão, ela é boa, mas você precisa de comprar o pacote inteiro daquele alimento em nome do cálcio, do leite, você comprar a gordura e o açúcar, né? Sem contar que hoje, inclusive, 90% da população consome o leite industrializado, que vem em caixas longa-vida e que tem uma data de validade extensa justamente para ficar na prateleira disponível por algum tempo. Então, além das propriedades... Sabe Deus o que está ali dentro para mantê-lo longa-vida, né? Longa-vida. A longa-vida não é da embalagem nem do leite, é da gente, né? Quem quer ter longa-vida somos nós. Então, aí você ainda agrava mais ainda porque você tem os laticínios industrializados cheios de... produtos, conservantes, aromatizantes, que geram nele essa longa vida. Então a gente questiona muito isso. E é óbvio, Gabi, que quando a gente fala do leite, existe os atenuantes, né? Isso não é, saber que o leite integral, que o leite, como ele é in natura, ele tem problemas, então não é nenhuma novidade. O que acontece é que, assim, as alternativas que a indústria nos fornece, por exemplo, leite sem lactose, né? A gente não sabe que boa parte das vezes não é que é sem lactose, é que eles adicionam uma substância chamada lactase, que é uma enzima, é algo que quebra, que tem a função de partir a lactose, mas que vai gerar glicose, que é açúcar, e galactose, que também não é menos ofensiva para a saúde. Então, atenção a essas armadilhas das mensagens e das embalagens, porque muito provavelmente você não está tomando um leite sem lactose, você está tomando um leite com lactose e com lactase. Percebe que não é uma solução da mais adequada possível? Até porque o açúcar dele vai continuar presente de qualquer forma, né? Exatamente. Por isso que muitas vezes, quando vocês vão ao nutricionista, o que mais recomenda-se é que vocês vão para as versões mais leves, que seriam os desnatados, os queijinhos mais brancos, as ricotas,
e que acaba muita gente dizendo que é sem graça. Mas o que a gente acha que é o ideal é você tirá-lo da sua rotina e deixá-lo para momentos realmente de encontros, de afetividade com alguém que você está acostumada com aquele leitinho ou aquela coisa, mas não na tua rotina do dia a dia. E só para não deixar aqui em aberto, eu falei de outras fontes de cálcio, nós temos várias, os vegetais, brócolis, sementes como gergelim, como chia. E como semente é uma coisa interessante, Dr. Ronald? Pois é. Sumiu, assim, ninguém que você conversa tem como hábito incluir sementes. Isso não faz parte da dieta do brasileiro, a não ser as pessoas que já se atentaram para esse lado um pouco mais preocupado com a alimentação. E elas são riquíssimas fontes de tanta coisa. Cite elas, Dr. Ronald, o senhor colocou aí? É isso, eu falei brócolis, gergelim, chia, couve, grão de bico, aveia, né? Não a farinha de aveia, porque farinha é outro termo que a gente tem que evitar, tá aqui na sequência. Uma linha de pensamento bom para essa questão das farinhas, dessa parte. Quanto mais processado o alimento, quanto menos na íntegra ele estiver, é ruim para o organismo. O organismo ele prefere processar a gente no nosso intestino, na nossa mastigação, na nossa digestão. Então, sempre que você puder escolher, você escolha as aveias com flocos maiores, você escolha o arroz na maior integridade possível, não ele branquinho, não ele limpinho. Então, os mais rústicos são sempre mais bem-vindos. Essa é uma inteligência, porque justamente quanto menos processo o alimento sofrer, melhor para o organismo na questão saúde. Pois é, tem uma historinha, uma anedota que fala assim, né? Uma pergunta teórica, assim. O que é que você faz se você encontra uma tartaruga marinha no alto de um coqueiro, né? A resposta é: você não faz nada, porque se alguém botou, ela não subiu sozinha. Se alguém botou ela lá, deve ter alguma razão para isso e você não sabe. E isso para dizer o seguinte: existem alimentos naturais nas comidas de verdade que são processos necessários à nossa saúde. Quando o ser humano industrializa e modifica alguns fatores, de novo, para atingir maior durabilidade na prateleira e para ter um paladar mais interessante, essas modificações de coisas que pareciam ser desnecessárias, mas se tem uma característica original em um alimento, essa característica tem que ser preservada. Então, no caso da aveia, no caso dos flocos maiores, ela é melhor do que tudo que vem mais refinado, mais fácil. Se é mais fácil para o organismo, não é bom. Aliás, as bactérias que eu falei que são essenciais que existam em nosso intestino, elas estão mais do meio para o final. E elas têm que ser nutridas. Então, existem alimentos que têm que chegar mais integrais, mais preservados até a parte distal do intestino, para que essas bactérias, que são fundamentais para a preservação da nossa saúde, elas fiquem saudáveis. É o chamado microbioma, ou a flora intestinal, que é um outro assunto que daria aqui mais alguns programas sobre o tema, e a gente não tem tempo aqui, mas tem lá em nosso canal no YouTube, em nossas redes sociais, e vamos deixar aqui um convite daqui a pouco para um evento que vai acontecer no mês que vem, né, Gabi? Que vamos ter mais tempo de falar sobre tudo isso. Mas continuando com a sua lista de alimentos inflamatórios, Dr. Ronald, o senhor falou que são os industrializados, de um modo geral, eles tendem, né, pela questão da quantidade conservantes, de aromatizantes, de essências, de corantes, né? É interessante quando a gente vai para os alimentos, então assim, os laticínios de um modo geral, a gente come laticínio praticamente industrializado. Sim, salvo aqui em Jaguaquara, que a gente sabe que tem muita gente que fabrica um queijinho caseiro, mas em linhas gerais, as pessoas de grandes centros, elas acabam consumindo muito mais os industrializados. Aliás, lá em nosso portal a gente fala muito sobre uma chamada dieta mediterrânea. Você fez um vídeo recentemente sobre isso, muito legal, Gabi, tá lá no YouTube, que fala que a ideia de consumir coisas que são produzidas localmente. Isso é o hábito de algumas cidades da Europa, e que essas cidades costumam ter uma quantidade de pessoas longevas maior, justamente porque comem coisas que foram produzidas na região e não sofreram industrialização. Exatamente. Perfeito, isso é muito bom, bem lembrado. A questão dos embutidos também, Dr. Ronald, me fala um pouquinho dos embutidos. Lembra aí o que é embutido para quem não sabe, quando fala esse termo, né? Eu estudei, embutido é tudo que vem prensado dentro de uma tripa animal.
Então vamos lá, a gente pode lembrar de quem? Da salsicha, do presunto, da mortadela, do peito de peru, que eu até Tony achei ficou com água na boca aqui, ouvindo. Da linguiça. Enfim, a gente tem aí uma tabuinha de frios, hein? Com salaminho, com queijinho. Perceba que tudo. Esses alimentos, eles são fonte de proteína e de gordura, né? Mas um tipo de proteína e gordura que é altamente inflamatória. Basta pensar o seguinte: esses alimentos, eles estragam fora da geladeira, Gabi? Como é que a gente vê esses alimentos normalmente no mercado? Né? Quer dizer, até as bactérias, né, não vão tanto neles, porque eles são muito industrializados e contêm muita substância além da proteína e da gordura original. Muito sódio, muito sal também. Muito sal para conservar, e há alguns centros de pesquisa que comparam o malefício do consumo diário e constante de embutidos com o próprio hábito de fumar. Você sabia que isso em relação à saúde como um todo, em relação à gênese, à origem de cânceres, especialmente cânceres do próprio intestino, cânceres de próstata, cânceres de pâncreas, quer dizer, são alimentos que são considerados até pela OMS como cancerígenos pela quantidade de substâncias que são adicionadas para que se tenha aquela durabilidade e aquele sabor que é muito apreciado por todos nós, paladar humano, que né? pode fazer parte de uma exceção da exceção da exceção, mas que não deve estar nem de longe em nossa rotina. E as farinhas, Dr. Ronald, o que você me fala sobre elas? Pois é, farinhas também que são fontes... brancas e refinadas. Pois é, grande fonte de açúcar, né? O termo técnico é carboidrato, mas para a gente falar aqui mais claramente, açúcar, né? É uma parte importante. É isso, né? Carboidrato é igual a açúcar, só é quebrado em partes. E é interessante quando a gente fala sobre isso em nosso consultório, no nosso dia a dia, fala assim, doutor, eu não tomo açúcar, eu não como açúcar, né? Porque a pessoa pensa no açúcar, apenas aquele açúcar cristalizado, aquele açúcar refinado, que é péssimo, né? E que bom que não come, mas o açúcar que vem na farinha e, consequentemente, em tudo que leva a farinha, é açúcar do mesmo jeito, absorvido de maneira rápida, que gera picos de açúcar no sangue. Ele passa muito rápido através do intestino, chega rápido no sangue e exige um esforço grande do nosso organismo para metabolizar aquilo, especialmente do nosso pâncreas, que é aquele órgão que já falamos aqui, que produz a insulina, que é o hormônio que faz com que a gente bote o açúcar para virar energia. Mas se você oferece ao seu corpo cargas excessivas, diárias, às vezes, várias vezes por dia, você ingere alimentos que têm farinha, ou que foram feitos com algum tipo de farinha, farinha de trigo, farinha de qualquer outra natureza, você oferece uma carga excessiva, você cansa você inflama, você cansa o seu pâncreas, e isso pode ser a origem de um pré-diabetes que gera em pouco tempo o diabetes. Vindo aí, olhe, de comportamento e não de genética. É de uma cultura, né? E é muito interessante, você comentou, como é comum no nosso consultório a gente comentar com os pacientes, mas olha, tem que ver o açúcar, porque o seu açúcar está alto. Ele, não, mas doutora, eu não como açúcar, eu evito o açúcar ao máximo, eu quase não como. Mas então o senhor está comendo demais. Não, eu não estou, eu nem janto. E a gente fala, o senhor não janta? O senhor não come nada à noite? Não, eu tomo só um café com leite e como uns biscoitos, né? E aí a gente vê o quanto a desinformação, ela vai nesse nível, e a gente vê pessoas realmente sofrendo de inflamação no corpo, sofrendo de um sobrepeso, porque ela está comendo errado e às vezes ela não está atenta a isso, né? Se você falou que acabamos de dizer que as farinhas refinadas, elas são realmente um veneno, no sentido de que ela tem que ser utilizada na menor quantidade possível, aí você transfere ela para quem? Para os pães, que é nós consumimos muito pão no Brasil como um todo. É pão, é bolo, é macarrão, são os biscoitos. Nós temos esse hábito já na nossa cultura de consumos altíssimos desse tipo de alimento. Às vezes, numa única refeição, você tem 2 ou 3 ou 4 fontes de carboidratos juntas, e a pessoa não entende por que é que ela não consegue
perder peso, por exemplo, se essa é a intenção, ou porque tem tanta fome, porque quanto mais absorvido rapidamente é o carboidrato, mais fome, mais rápido você tem, e você entra num ciclo infinito de comer mais, e você acha que é genético a sua tendência de ganhar peso. Tem algumas linhas da nutrição que chamam de alimentos infinitos, inclusive, porque é aquele alimento que ele sacia por um período de tempo muito curto, que é o que a indústria alimentícia quer, que você realmente consuma quanto mais melhor, porque mais você compra e mais ele vende. Então, ela é a fome infinita. Você come um pouquinho e daqui a pouquinho você já está com fome novamente. Gabi, e falando do biscoito, uma coisa importante de lembrar também é a gordura hidrogenada, Dr. Ronald. Pois é. Por conta dos inocentes biscoitos recheados que a gente dá para os nossos filhos, né? A gente colocou umas imagens aqui de alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios. Não vai dar para falar de todos pelo tempo que já está bastante avançado, mas os óleos vegetais com gordura trans, com a gordura chamada hidrogenada, a hidrogenar uma gordura, pessoal, tem a função justamente dela ficar menos rançosa, ela ficar mais durável, ela não estragar. Só que esse processo que dá durabilidade ao alimento, essa industrialização que gera durabilidade, traz sérias consequências. Então, os alimentos que têm grandes quantidades de gordura trans, que é a gordura hidrogenada, isso traz bastante inflamação e toda essa cadeia de consequências ruins que estamos falando aqui. Nós teremos ainda, Gabi, alguns alimentos para comentar aqui, como a frutose, que é o açúcar das frutas, o álcool é um alimento, é um hábito. Ele não é bem um alimento, mas que faz parte do consumo de muita gente. Tem o problema das frituras, mas nós não teremos tempo de trazer tantos detalhes. Eu queria, nessa reta final aqui, nesses últimos minutos, pedir para que você traga alguns exemplos de alimentos anti-inflamatórios, que também nós pensamos em trazer para dar sugestão aqui aos nossos ouvintes e aos nossos internautas. Lembrando, pessoal, que o profissional indicado para saber qual é a melhor dieta para você que está nos ouvindo ou nos assistindo é o nutricionista e, no caso do médico, o nutrólogo. São profissionais que merecem ou que devem ser consultados e que estão na base da construção da saúde de todos nós. Aqui nós trazemos informações de domínio geral da medicina, nós que somos uma equipe preocupada em gerar saúde, especialmente em prevenir doenças, né? Mas deixamos claro, recomendamos demais a consulta com o ou com a nutricionista. E acompanhamento e revisão periódica, porque na nutricionista ou no nutricionista está a chave para se tomar menos remédio no futuro próximo. E o nosso papel como profissionais da área de saúde é abrir os seus olhos. A gente traz a informação para que você se conscientize e ressignifique o quanto o ato de se alimentar, ele é importantíssimo para a tua saúde, para a sua longevidade e para a qualidade de vida de um modo geral. Então a gente traz aqui inspiração, se inspire em pensar mais sobre isso e comece a escolher melhor alguns alimentos. Aquilo que você gosta, que você não consegue tirar 100%, administre. Você sabe que ele não é bom e você vai usá-lo em pequenas quantidades. Vá numa nutricionista, ela pode equilibrar uma dieta bacana, pessoal, exclusiva para você. Mas em linhas gerais, vou lhe citar agora alguns exemplos que vale a pena você incluir no seu dia a dia. Eu tô até colocando no nosso YouTube uma lista de alimentos coringas, que eu chamo, que são alimentos que não podem faltar dentro da casa de uma mãe que se preocupa com a saúde das crianças e da sua família. YouTube Ronald Fidelis. Vai depois aqui, quando terminar, vai lá, assiste os vídeos, tem várias séries bacanas, se inscreve e ativa lá o sininho da notificação, porque tá saindo vídeo novo praticamente todo dia, não é isso, Gabi? Exatamente. Então, se você tiver como selecionar, lembre que tudo que vem da terra é muito bem-vindo. Então, sempre tenha vegetais da sua preferência, leguminosas da sua preferência, sempre, porque eles são fundamentais para folhas verdes escuras, verdes claras, tomate, cenoura. Todas essas partes de vegetais, elas são fundamentais.
A questão do azeite, se você puder preferir pelo azeite, ele sempre é uma das gorduras melhores na sua escolha do dia a dia. Abacate tem tantos estudos sobre abacate que mostra que ele tá assim como a vedete, ele é uma gordura boa, que ajuda muito a aumentar o seu colesterol bom, baixar o colesterol ruim. Ele, se você puder ter em casa sempre, para ter uma rotina de se alimentar com abacate na semana, vale muito a pena, tanto salgado quanto doce, dá para fazer vários tipos diferentes, de preferência o salgado. Isso, mas aqui eu queria mandar aqui uma mensagem, né, para o nosso querido doutor José Fidelis. Abacate tem que ser sem açúcar ou com o mínimo de açúcar possível. Outra coisa, cozinhar com cúrcuma, meninas. Comprem cúrcuma, botem no feijão, botem no arroz, botem na verdura. Cúrcuma é super anti-inflamatório. Altamente anti-inflamatório. Muitas pesquisas na cúrcuma me mostram o quanto ela é boa, mas você precisa incluir isso na tua rotina, no seu dia a dia. A cúrcuma é o açafrão, Gabi? É o açafrão. Cúrcuma e açafrão. Eu não conhecia esse nome. Tire aquele corante, às vezes as pessoas usam muito corante. Não, core com cúrcuma, vale muito mais a pena, é muito mais saudável. Temperos prontos, eliminem os temperos prontos. Eu tenho uma receitinha de tempero pronto maravilhosa no Instagram. Eu tenho que depois vou colocar ela de volta. Tá no YouTube também. Tá, tempero da Gabi. Coloca salsa, coentro, cebolinha, esses itens verdinhos com cebola, alho, um pouquinho fugindo daqueles realçadores de sabor industrializados, aqueles tablets. Fica muito gostoso, viu? Né? Fica muito gostoso. Aqueles tablets de tempero industrializados que às vezes tem ali em um quadradinho daquele a quantidade de sal que o seu corpo precisa para uma semana. E às vezes a pessoa usa 1 ou 2 ou 3 a cada refeição. Imagine a quantidade de sódio e de inflamação que você está provocando no seu corpo. Coloque orégano na sua salada, fibras nas suas frutas, misture as frutas com fibras, que é uma combinação muito maravilhosa. E é isso, gente. Nós já temos aqui avançando o nosso tempo. Esse tema é vasto, tem muita coisa, mas o que a gente mais quer aqui é falar para você que você pode fazer diferente na tua rotina. Não é falar, tá bom, então agora eu não vou comer mais nada que eu gosto. Não é isso. É prestar atenção e fazer com que o seu dia a dia, a sua rotina seja mais saudável, sim. Só depende de você e tá em suas mãos. Você pode e deve fazer mais e melhor pela sua saúde. Infelizmente, Gabi, o nosso tempo está acabando. Já acabou, ficou aqui bastante coisa para a gente falar a mais. Teremos que voltar a esse tema aqui no Saúde e Verdade, mas eu aproveito para lembrar aqui, fazer um convite para você internauta, você ouvinte, para que participe conosco de um evento especial, onde teremos mais tempo para falar sobre esses e outros assuntos, que vai ser o Desafio Mais Saúde em Casa, um evento 100% online, totalmente gratuito e que vai acontecer nos dias 3, 4, 5 e 6 de maio. Agora é uma segunda, uma terça, uma quarta e uma quinta, onde eu, Gabi Fidelis e toda uma equipe vamos trazer informações úteis que vão fazer você fazer da sua casa um ambiente promotor da sua saúde e da sua família. Então, anote aí, Desafio Mais Saúde em Casa. Quem quiser participar tem que se inscrever. Ele é gratuito, mas tem que ter uma inscrição. Vai no meu Instagram, dr.ronaldfidelis, lá na bio, naquela descrição, na biografia, né, que fala lá no começo, e você vai colocar o seu melhor e-mail e vai receber um link para poder acessar do celular, do computador ou de uma Smart TV nos próximos dias 3, 4, 5 e 6 de maio, evento Desafio Mais Saúde em Casa. Contamos com todos vocês lá, não é isso, Gabi? Exatamente. Um beijo no coração de cada um, que vocês façam mais por vocês mesmos e tenham mais saúde sempre.